Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Para as crianças, brincar é a coisa mais natural do mundo. Mas os adultos sempre ouvem que a vida é muito séria. Tudo bem, a vida é séria mesmo, mas a verdade é que para brincar não tem idade. Os adultos costumam chamar suas brincadeiras de jogos, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Hoje eu vou jogar o jogo de encontrar matemática nos jogos. Pois é, trava-línguas é uma das brincadeiras que eu mais gosto. A porrinha, também conhecida como palitos ou jogo de palitos, é um jogo muito simples e ecológico. Em vez de jogar fora os palitos de fósforo ou de dente que você usa, que tal repartir os palitos igualmente entre os amigos para uma boa roda de porrinha? Nesse jogo, cada um esconde seus palitos atrás do corpo e escolhe quantos vai levar na mão fechada para a mesa. Depois, cada um dá seu palpite sobre a soma dos palitos que estão nas mãos sobre a mesa, e quem acertar o resultado ganha a rodada. Hoje eu estou aqui numa mesa com amigos, pessoas que têm o dom de ler a mão dos outros. Carlos, Sim, para jogar porrinha, a pessoa tem que ter mão fechada? é preciso ter mão fechada, porque qual é a finalidade do jogo? É todo mundo de mão fechada e tentar adivinhar os pontos que cada um tem em sua mão para fazer o total e ganhar. E você tem alguma estratégia para ganhar dos adversários? Dependendo do número de pessoas que estão jogando, aí a tua estratégia pode ser diferente. Né? Se for só eu e você? É uma estratégia, porque o número de pontos que nós podemos ter é 6 no máximo. Se forem 5 pessoas, seria 15. Aí a probabilidade de você acertar é muito menor do que se fosse 2 pessoas. Um dos segredos de um bom jogador de porrinha é entender quais são os resultados possíveis em cada rodada. Nos estudos de probabilidade, a gente chama o conjunto de todos os resultados possíveis de espaço amostral. No bom e velho cara ou coroa, por exemplo, só existem 2 resultados possíveis, e cada um tem 50% de chance de ocorrer. Quando isso acontece, a gente chama o espaço amostral de equiprovável, quer dizer, aquele em que todos os resultados têm a mesma chance de acontecer. Mas nem sempre é assim. Na porrinha, por exemplo, as coisas são um pouco diferentes. Num jogo com 2 jogadores, o maior valor possível é 6. E ocorre quando os 2 jogadores levam as mãos cheias para a mesa. Já o menor valor possível é 0. Quer dizer, o espaço amostral desse jogo é composto de 7 possibilidades. Esse espaço amostral não é equiprovável, porque o resultado 6 só tem uma chance de acontecer, enquanto que o resultado 3, por exemplo, tem 4 chances de acontecer. Desta ou desta. Para calcular a probabilidade de cada resultado, basta dividir os casos favoráveis pelos casos possíveis. Por exemplo, de todas as 16 combinações possíveis de um jogo de porrinha com 2 jogadores, a probabilidade de dar 6 é 1 em 16 e a probabilidade de dar 3 é 4 em 16, ou seja, 25%. Quer dizer, se alguém quiser escolher um palpite sem pensar muito, o melhor é o 3. Pois é, conhecer um pouco de probabilidade aumenta as chances de vitória, mas nem só de porrinha vive o estudo das probabilidades. Ele vem de muito tempo atrás e tem outras funções muito importantes no nosso dia a dia. Os jogos de azar acompanham o desenvolvimento da civilização humana. Os babilônicos já jogavam dados há mais de 5.000 anos, e o baralho moderno, por exemplo, surgiu na França há mais de 600 anos. As combinações, possibilidades e cálculos envolvidos nos jogos
ajudaram a matemática a desenvolver a teoria das probabilidades, que, entre outras coisas, é a base do conhecimento estatístico que a gente tem atualmente. Outro sujeito importante na história do estudo das probabilidades foi o alemão Gottfried Leibniz, que tentou criar um modelo para descobrir verdades através de análises combinatórias. O objetivo de Leibniz era aplicar as probabilidades ao funcionamento da mente humana, demonstrando que todo raciocínio pode ser reduzido a uma combinação ordenada de elementos como números, palavras, sons ou cores. Por causa dessa relação entre o pensamento humano e o cálculo das probabilidades, Leibniz é tido como um dos primeiros cientistas a considerar a possibilidade das máquinas realizarem operações lógicas. Seja para desenvolver supercomputadores, analisar estatísticas de bilhões de pessoas ou simplesmente para apostar melhor numa roda de carteado, a verdade é que os jogos sempre despertaram a curiosidade dos matemáticos. E essa curiosidade possibilitou um grande avanço no desenvolvimento das ciências. Tem gente que acredita na sorte, e tem gente que não. Eu acredito que se os jogos possibilitam um encontro entre amigos, sorte nossa que eles existam. Mas quando a gente está jogando, não dá para negar que um pouco de sorte e uma boa dose de matemática pode ajudar bastante. Isso vale tanto para os jogos mais simples como a porrinha, quanto para os jogos mais complexos, como o pôquer. Quando a gente ouve falar em jogo de azar, a impressão que fica é que são jogos que dependem exclusivamente da sorte de quem joga. Mas nem sempre é assim. No pôquer, por exemplo, muitos outros fatores estão em jogo. Entre eles, a capacidade dos jogadores de interpretar as probabilidades. E quando a gente fala em probabilidade, o assunto vira um prato cheio para os matemáticos. Agora eu vou tentar entender como os grandes jogadores de pôquer usam a matemática para aumentar suas chances de vitória. Hoje eu vim buscar a matemática aqui nesse clube de pôquer. Vou conversar com Carlos Mavica, um especialista no pôquer, um cara que aposta todas as suas fichas no que faz. Mavica, teve alguma coisa na sua vida que você sempre quis apostar e nunca pôde? Na verdade, eu aposto só aquilo que eu posso apostar pra perder. Você blefa? Não, eu não blefo nunca. Você está blefando agora? Óbvio que não. O pôquer é um jogo de sorte ou um jogo de azar? Não, longe disso. Se fosse isso, as mesmas pessoas que chegam sempre nas mesas finais seriam as pessoas mais sortudas do mundo. E a cada jogada você faz cálculos probabilísticos ou você já tem isso decorado? No começo era cada jogada. Hoje em dia eu já tenho tudo decorado. De tantas vezes que a gente passa por aquela situação, a gente já sabe a porcentagem. Se é 60%, 20%, 15%. A gente sabe exatamente o que a gente está precisando. Um baralho como esse tem 52 cartas. 3 de cada um dos 4 naipes. Dentro desse universo, eu tenho 4 possibilidades de tirar um as, já que existem 4 ases no baralho, um de cada naipe. Eis que aparece para mim o as de ouro. O as é a maior carta do jogo, e ter um par de ases na mão é uma grande vantagem para um jogador de pôquer. Mas agora só existem 3 possibilidades de tirar um novo as desse monte, já que um deles está na minha mão. Pelo princípio fundamental da contagem, as possibilidades de uma primeira carta ser um as e a segunda também são 12. Mas a ordem das cartas não importa, porque afinal de contas, ter um as de ouro e outro de espadas é igual a ter um as de espadas e outro de ouro. Por isso, a gente divide o resultado por 2 e descobre que existem 6 formas diferentes de obter um par de ases. Mas para saber qual é a probabilidade de eu tirar um par de ases nesse universo todo de cartas, eu preciso saber quantas combinações possíveis existem com as cartas desse baralho. A primeira carta que eu pego do bolo poderia ser qualquer uma das 52 do baralho. Se eu pegar uma segunda carta, ela pode ser qualquer uma das 51 que sobraram. Multiplicando 52 por 51, a gente chega a 2.652 possibilidades. Como eu estou tirando 2 cartas, a gente conta 2 vezes cada possibilidade. E numa conta rápida, chega a 1.326 possibilidades distintas. Para saber a probabilidade dessas 2 cartas serem um par de ases que eu tanto quero, eu preciso dividir as possibilidades de tirar um par de ases pelo total de combinações possíveis.
O resultado é que essa possibilidade de tirar um par de ases é uma em 221 mãos, uma chance tão pequena que eu não apostaria nisso. Mas no poker, a esperança é a última que morre. E mesmo envolvendo muita matemática, esse jogo também envolve um pouco de sorte. No meu caso aqui, talvez seja o típico caso de sorte de principiante, ou talvez seja a força da minha esperança. Aliás, esperança é um conceito matemático muito importante para os jogadores de pôquer. A esperança matemática, também chamada de valor esperado, representa o valor médio esperado de uma experiência repetida muitas vezes. Para ilustrar melhor o que isso significa, a gente pode pegar como exemplo um jogo de pôquer qualquer. Imaginem o Mavica jogando com 3 adversários. Na rodada anterior, ele tinha 1000 fichas. O primeiro adversário analisou o jogo e apostou exatamente 1000 fichas. Somando com as fichas que cada um pingou no início de cada rodada, o valor do pote totalizava 1.400 fichas. O Mavica era o segundo jogador a se pronunciar e recebeu um par de ases de mão, uma combinação que, como a gente viu, é muito difícil de acontecer. Como todo grande jogador de pôquer, ele precisou calcular rapidamente as chances de ganhar. Em outras palavras, ele precisou definir qual era a sua esperança matemática nessa rodada. O Mavica, pela sua experiência, sabe que na maior parte das vezes, um par de ases ganha a rodada. E ele sabe que a esperança matemática é a chance de ganhar multiplicada pelo lucro menos a chance de perder multiplicada pelo prejuízo. Fazendo uma conta rápida, ele descobriu que na média ganharia 1040 fichas apostando nessa jogada. O Mavica acertou em cheio ao apostar todas as fichas que tinha no seu par de ases. Mas mesmo que fizesse essa jogada e perdesse, matematicamente falando, ele ainda teria tomado a melhor decisão, porque repetindo essa jogada sempre, a tendência é que no futuro ele recupere todas as fichas perdidas com um lucro médio estimado em 1040 fichas por jogada. De longe, é fácil falar assim, mas eu mesmo não conseguiria pensar nisso tudo se todas as minhas fichas estivessem em jogo. Mas é justamente isso que diferencia o grande jogador de pôquer. O sujeito é capaz de pensar em toda essa matemática sem mudar a expressão do rosto. Ainda por cima, tem a frieza necessária para apostar tudo em seus cálculos. Os jogos são uma boa forma de treinar a nossa capacidade de fazer contas mais rapidamente. Eles exercitam nossos reflexos matemáticos. Por causa disso, às vezes, pode parecer que os matemáticos levam vantagem nos jogos por causa dos seus conhecimentos. Mas isso não é totalmente verdade. Em primeiro lugar, porque ninguém sabe tudo. Em segundo lugar, porque tem muito matemático azarado por aí. E por último, porque os jogos são uma forma de brincadeira. E o principal objetivo das brincadeiras é simplesmente se divertir.